Olá pessoal, tudo bem com vocês? Foram bem de passagem de ano, do dia 31 para o dia 1º? Tá todo mundo bem, todo mundo feliz, com o pé direito, entrou o ano 2025 com o pé direito, disposto a ser feliz, disposto a correr e fazer acontecer, correr atrás dos sonhos e fazer acontecer? Eu sim, como sempre, né? Não perco a chance, tá? De fazer o que eu gosto, de fazer acontecer. Um feliz ano novo para você que tá aqui comigo. Muito obrigada por estar sempre aqui comigo. Muito obrigada por me fazer companhia aqui. Eu adoro ver vocês aqui, adoro ler os comentários de vocês, o engajamento, aquelas pessoas que interagem comigo, que escrevem. Eu fico muito feliz, muito agradecida a vocês, tá? Se não fosse vocês, eu não teria motivo para estar aqui. E desejo um ano maravilhoso para você. Hoje eu vou falar em resposta a algumas pessoas que me pedem. Tem gente que quer vir para Portugal, que é casado, né? Tem até já aposentados, acima de 50, de 60, tem gente até de 70 anos que tem um sonho de vir para Portugal, mas o cônjuge não quer. Muitas vezes o marido quer, a mulher não quer, ou às vezes a mulher quer, o marido não quer. E aí tem gente até que me pede ajuda para eu falar com o cônjuge, para eu convencer. Isso não cabe a mim, né, gente? É uma loucura, seria uma loucura de minha parte eu fazer isso. Porque isso aí é um problema de cada um, é um problema do casal, né? É uma mudança de vida, é uma mudança de país, é deixar tudo para trás e recomeçar. Então, é muita responsabilidade, né? E o que eu tenho para falar para você, você que quer muito mudar e o seu cônjuge não quer, o que eu falo para você é muito arriscado quando um vem para agradar o outro, só porque um quer, só porque, por exemplo, o marido quer vir, a mulher não quer e ela vem para agradar o marido. Tá? Ou ela vem contra a vontade dela, e o marido ignora que ela não tá querendo mudar de país. E aí, o que acontece? Muita gente se separa por isso, tá? Eu já vi vários casos de imigrantes, de pessoas que vieram para Portugal e chegaram aqui, começaram os problemas, daí um põe culpa no outro, aquelas dificuldades de adaptação, e aí o casamento vai para água abaixo. O casamento é desfeito, tá? Eu já vi casais assim com filhos, tá? Casais jovens com filhos que parecia a família perfeita e de repente não estavam mais juntos. De repente o cara apareceu com outra na rede social, aí ela também apareceu com outro, quer dizer, o casamento foi desfeito. Então é muito delicado isso. Você tem que ter um consenso, os dois têm que querer, tá? O casamento, o que é um casamento? É um consenso, né? Os dois têm que sonhar juntos. O sonho tem que ser dos dois, porque se um sonha para cá, outro sonha para cá, é isso que vai acontecer, cada um vai para um lado. Então, sempre tem que ter um consenso, né? Não adianta você forçar a barra porque você quer vir para Portugal. Não adianta, se o seu cônjuge não quer vir, ele ou ela, se vocês se amam, então é melhor ficar junto, né? Ficar junto, porque se um faz contra a vontade do outro, não dá certo depois, tá? Tem que, para você ser feliz, tem que ser os dois sonhando juntos. É isso que eu falo, tá? Agora, se o casamento já não tá bom, se você quer mais um motivo para separar, porque tem gente que tá querendo separar e não sabe nem como, né? Tem gente que quer vir para Portugal para fugir de alguma situação, tem vários motivos para alguém querer sair do país, né? Às vezes quer fugir do marido, ou o marido quer fugir da mulher, ou quer provocar mesmo uma separação, ou o casamento não tá bom, ou então, se vocês se amam, vale a pena vocês conversarem, vocês entrarem num consenso. Agora, se vocês não se amam, se vocês são jovens, quem sou eu, né, para falar
Vale a pena você vir, e quando eu não sei que decisão tomar, quando eu não sei o que fazer, que eu tô com algum problema, eu não faço nada, eu entrego sempre nas mãos de Deus, tá? Então, se você quer vir e o seu cônjuge não quer, no caso, eu entregaria nas mãos de Deus. Porque quando você não sabe o que fazer, não adianta você forçar, não adianta você querer fazer do seu jeito, tá? Porque tudo tem que ser conforme a vontade de Deus, né? Eu penso assim, tá, gente? Muitas vezes eu tenho que tomar uma decisão, eu coloco Deus na frente, eu falo, meu Deus, que seja feita a vossa vontade, eu peço para Deus me guiar, para Deus me dar sabedoria, para eu saber lidar com a situação. Então, vamos supor que eu tô com meu marido, eu quero migrar, meu marido não quer, ou vice-versa. Eu não discuto, mas também eu não faço nada, eu não tomo nenhuma decisão. Eu peço para Deus me orientar e vou deixando as coisas fluírem. E se tiver que acontecer, vai acontecer. Aquela pessoa, seu cônjuge vai mudar de ideia, vai acontecer alguma coisa para que seja feita a vontade de Deus, tá? É assim que eu penso, gente. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é muito delicado. Seria irresponsabilidade minha falar faz isso, não faz, vem assim mesmo, ou seria irresponsabilidade minha telefonar para a pessoa para convencer o cônjuge. Não existe isso, não dá para fazer isso. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história para viver, tá? Então, se você quer muito imigrar e o seu cônjuge não concorda, entrega nas mãos de Deus. Eu não acho que você tem que desistir do seu sonho. Eu acho que você tem que pôr energia, mas não ficar falando para a pessoa, porque às vezes a pessoa acaba até brigando, né? Quando você fica falando muito, às vezes se estressa. Então, se você sonha com isso, continue colocando energia, mas é você e Deus. Você e Deus, tá? E as coisas vão acontecer naturalmente. Esta é a minha opinião, é o meu jeito de ver e de entender, tá? Não vale a pena forçar, não vale a pena brigar, porque senão os dois vão sofrer. Qualquer coisinha que acontecer, qualquer dificuldade, um vai pôr a culpa no outro. E daí, o que adiantou? Você realizou um sonho, mas agora você não tá feliz, você não tem paz com a sua esposa, não tem harmonia, então não adianta nada, né? Ou com a sua esposa, ou com o seu esposo, então não vale a pena forçar, não. Casamento é isso, é os dois batalharem para realizar o mesmo sonho, os dois sonharem juntos, né? Sonhar o mesmo sonho. Não adianta você ter um sonho e seu marido ter outro sonho, porque vocês vão para caminhos diferentes, né? Foi por isso que eu acabei meu primeiro casamento, porque eu sou casada pela segunda vez. Meu primeiro casamento, o meu marido era aquela pessoa assim, para ele tudo tava bom, ele só queria ganhar o dinheirinho dele para pagar as contas, comer bem, não tinha ambição nenhuma. Eu já era muito ambiciosa, eu queria evoluir, eu queria viajar, eu queria conhecer vários países, eu queria tanta coisa, eu queria crescer, eu queria saber que eu era capaz, né? Enquanto meu marido era muito acomodado, ficava na zona de conforto, eu estava sempre buscando desafios. Tanto é que, quer dizer, cada um querendo uma coisa diferente, né? Acabou que nós acabamos o casamento, porque não estávamos mais felizes. Eu percebi que eu não estava mais feliz, ele também não estava, não tinha mais motivo para estar junto. Acabou o casamento aí, tá? Então, é muito delicado, tá? Não vale a pena forçar nada, tá bom? Espero que eu tenha conseguido passar o que eu queria, tá, gente? Coloca nas mãos de Deus. Quando você não sabe decidir, quando você não sabe o que fazer, coloca nas mãos de Deus. É nós, é você e Deus, tá? Não adianta você contar para todo mundo, porque ninguém vai te ajudar. Então, conta para Deus. É Deus que vai te orientar, que vai colocar as coisas nos trilhos, tá? Tudo vai acontecer naturalmente conforme a vontade de Deus, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por me assistir, obrigada até aqui. Me siga no Instagram, é o @NildaLourencoOficial. Dê seu like, faça seu comentário. Muito obrigada, até o próximo vídeo.
Um beijo.